Olá, meus amigos, minhas amigas da OAB de São Paulo. Meu nome é Ricardo Freitas Silveira e hoje eu vou conversar com vocês sobre o direito e a inteligência artificial. É uma alegria muito grande atender a mais este convite do professor Alexandre Rolo, responsável, presidente da nossa Comissão de Cultura e Eventos, e claro também do nosso presidente. É um tema vibrante, é um tema dinâmico, é um tema que está nos noticiários, no nosso dia a dia, com tudo isso que está acontecendo agora. Então esse vídeo está sendo gravado durante a pandemia, então eu também não posso deixar de pedir a você que faça a sua contribuição, que colabore, que participe, inclusive com as iniciativas do OAB aqui de São Paulo. Falar de inteligência artificial na área jurídica é falar de algo que já está acontecendo, não é falar necessariamente de algo que está para acontecer. Eu tenho falado em diversos eventos, inclusive no OAB de São Paulo, desde 2016, sobre um tema chamado advocacia exponencial, que você pode inclusive procurar a palestra que foi ministrada no OAB, ou um curso recém-lançado pelo site wiflab.com.br. Desde 2016, eu venho mostrando para a comunidade jurídica uma verdadeira transformação digital. A digitalização, o deslocamento do mundo analógico para o mundo digital. E nós já vemos isso em diversas atividades empresariais. Nós já vemos isso inclusive no Poder Judiciário. Hoje aqui no estado de São Paulo, poucos são os processos ainda físicos. A grande maioria já são digitalizados. Essa transformação, que eu cunhei a expressão advocacia exponencial, ela tem como base, ela tem como fundamento a aplicação de tecnologias exponenciais. Tecnologias com um poder altamente disruptivo, transformador. E se há uma unanimidade sobre a disruptura, a disrupção, a transformação dos mercados, a unanimidade é no seguinte sentido: é a inteligência artificial, a tecnologia com maior potencial transformador. É a tecnologia mais presente, é a tecnologia sobre a qual serão feitos maiores investimentos. Dito tudo isso, por óbvio que você, meu colega, minha colega do OAB de São Paulo, precisa saber que os tribunais superiores já se utilizam dessa tecnologia no seu dia a dia. E vejam, estamos falando de notícias de 2 anos, 2018, 2019. Então essa nossa conversa, ela pode encontrar profissionais, advogados, já cientes, já conhecedores dessa transformação, profissionais que ainda não viram, que não conhecem, né? Por isso que esse é o nosso bate-papo, é um bate-papo introdutório, uma conversa, como nós estivéssemos juntos. Eu quero então trazer para vocês alguns conhecimentos, alguns conceitos, algumas aplicações. Seja para você um advogado mais sênior, mais experiente, que já viu muita coisa, seja você um profissional que está chegando agora no mercado, recém-formado. E também, claro, aquele profissional que já está há algum tempo no mercado, mas que ainda não encontrou o seu nicho de atuação. Então, começando agora para falar sobre o que é inteligência artificial. Tenho certeza que nesse momento você começa a se lembrar dos filmes Eu, Robô, Minority Report, Predição de Crimes, ótimos filmes. Mas vamos deixar essa ficção para depois. Vamos entender o conceito, vamos ver o que já está diante dos nossos olhos. Quando nós falamos em inteligência artificial, eu gosto de algumas palavras-chave e para que você comece a entender esse conceito. Inteligência artificial, basicamente, é o treinamento que nós, humanos,
podemos fazer das nossas habilidades para que a máquina assim o faça. Então nós treinamos um computador. Nós treinamos ele para que ele possa ler um texto, para que ele possa reconhecer a nossa voz, ou que ele possa reconhecer, por exemplo, algumas imagens. Alguns exemplos dessa inteligência artificial que você já tem no seu dia a dia. Quando você utiliza o seu assistente pessoal do seu smartphone para fazer uma pergunta para que ele te responda, significa que previamente a tudo isso, um programador treinou com diversas palavras, né? Aqui estamos falando da voz, um computador. E ele treinou também para que lhe fosse apresentada uma resposta. Parece simples até aqui. Como também você pode treinar uma máquina para que reconheça padrões. Olha, isso daqui é um gato, isso daqui é um cachorro, ok? Você precisa mostrar milhares e milhares de imagens do que é um cachorro, do que é um gato, para que ele possa aprender, com base então em um treinamento. Então, quando a gente entende esse conceito, e hoje a gente tem sido muito falado que a inteligência artificial não é propriamente uma inteligência, né? Porque ela depende de um treinamento. Então o computador não faz aquilo que ele acorda, não, hoje eu vou oferecer para o Ricardo como alternativa para o caminho dele, um caminho completamente diferente. Ele não vai trabalhar na região sul de São Paulo, ele vai trabalhar na região leste. Ele não vai fazer isso, porque ele já sabe que o meu caminho é da zona leste, onde eu moro, para a região sul. Ele é treinado para isso. Então eu entro no carro, meu celular já me pergunta: você está indo para o escritório hoje, Ricardo? Eu digo, ok, estou indo. Então ele vai traçar a melhor rota. Então quando nós entendemos esse conceito básico de inteligência artificial, eu lembro que eu comentei com vocês que são algumas expressões. A primeira é treinamento. E segundo é predição. A inteligência artificial, ela traz como um insumo essa capacidade de prever. Quando eu não sei exatamente o melhor caminho, ela vai me orientar, ela vai me entregar a sugestão do melhor caminho. Ela pode ajudar, então, um médico diante de um novo raio-x, com base em um histórico que ela tem, ela vai ajudar o médico a prever, porque ela vai fornecer mais informações para aquele profissional. Por que é importante a gente associar desde o início dessa nossa conversa também com a predição? Porque hoje a gente precisa entender por que há um interesse tão grande, não só no ambiente jurídico, mas nas empresas, sobre a inteligência artificial. Porque a predição, meu colega e minha colega, ajuda o ambiente empresarial a diminuir as incertezas, fazendo com que os gestores tomem melhores decisões. Ou seja, a inteligência artificial tem a capacidade de nos auxiliar a tomar melhores decisões, desde o melhor trajeto, como decisões de gestão, por exemplo. Então hoje já é muito comum, amplamente divulgado nos jornais, nas revistas, na comunidade empresarial, que existem empresas que fazem a seleção de candidatos com base em inteligência artificial. Ou seja, diante de milhares de currículos, é a inteligência artificial que foi treinada para que ela possa então selecionar quais candidatos devem participar da próxima fase. Ela então ajuda no processo decisório daquele gestor. Esse é mais um exemplo. Quando a gente sai do ambiente empresarial, nós também podemos ir
para o ambiente de negócios, a inteligência artificial hoje tem sido muito utilizada para influenciar o consumidor nas suas compras. Por quê? Porque o estrategista, ele sabe que dependendo uma propaganda tem um tipo de efeito, de resultado. Uma outra propaganda tem um outro tipo de resultado. Sabendo disso, com essa predição, ele já sabe, poxa vida, se eu já sei isso, eu vou colocar uma propaganda dessa forma. E isso funciona igualmente no processo eleitoral. Se um candidato já sabe, já tem essa informação com base nas trocas de mensagem, ele então vai criar, e a gente vai falar mais sobre isso, um modelo matemático, um algoritmo, para quê? Para cada eleitor exista uma publicação específica, por exemplo. Veja que o potencial da inteligência artificial está sobre toda a sociedade. E olha que eu ainda nem falei dos impactos jurídicos disso ou da aplicação dessa inteligência artificial no nosso segmento. Por quê? Porque eu preciso que você, nessa nossa conversa, compreenda esses elementos. Então, nós já falamos do conceito, nós já falamos dessa importância do treinamento, nós já falamos da predição e nós falamos que tudo isso completa uma grande necessidade do ambiente empresarial, que é a melhor tomada de decisão. Por isso que hoje há uma expressão corrente no mercado que as decisões devem ser tomadas em dados, baseada em dados, são as melhores decisões. Já fizemos então essa introdução, é preciso que você entenda quais são os elementos constitutivos da inteligência artificial. Porque hoje ela é uma realidade e há algumas décadas ela não era. Então, a gente tem o início da inteligência artificial ali de 1950, 1956, nos livros, para que você gostar desse assunto, você vai ouvir falar do inverno da inteligência artificial, e a gente então chega agora mais recentemente com ela se tornando uma grande realidade, né? Capaz de nós hoje já termos uma ideia de quando nós teremos, por exemplo, um carro sem motorista nas ruas, pelo menos de outros países. Quais são esses elementos então? Nós precisamos entender que hoje a inteligência artificial é possível porque nós temos o processamento, a capacidade dos computadores processarem uma grande quantidade de informações, e nós temos também dados, que é o grande insumo da inteligência artificial, em grande quantidade, em grande variedade. Esses dados têm essa característica hoje, por quê? Porque nós estamos diante desse mundo que foi então muito digitalizado. As atividades, as informações que antes estavam no papel, hoje estão digitalizadas, nós podemos acessar. Então as empresas sabem, por exemplo, as nossas transações, as empresas conhecem a nossa geolocalização, ainda que não individual, a gente pode falar um pouco mais sobre a LGPD mais para frente, mas as nossas movimentações, as nossas pesquisas na internet, as nossas curtidas nas redes sociais, todo esse grande banco de dados associado à capacidade dos computadores em processar tudo isso a um custo mais acessível, faz com que hoje a inteligência artificial torne-se então essa realidade, em que eu vou conectar os dados, e hoje a gente fala desse grande volume de dados, a um algoritmo, a um modelo matemático. Quando eu somo esses dois, eu estou dizendo assim para a máquina, olha, eu tenho essas informações aqui e quero que você me traga algumas respostas. Quero que você me apresente, então, essa predição. É aí que, então, acontece essa transformação, essa possibilidade. Então, vamos para um exemplo. Por que hoje nós podemos falar que os veículos autônomos podem ser uma realidade? Então, nós temos os computadores sendo treinados com muitas informações,
com muitas imagens. Então é feita toda uma programação que permite então com que o computador reconheça que ele precisa acelerar, ora precisa frear, ora precisa virar à direita, virar à esquerda. Tudo isso então se tornou possível. Todas essas benfeitorias, facilidades, utilidades da inteligência artificial, elas trazem consigo riscos, desafios, dilemas, que até então não foram resolvidos, são objeto de discussão. A ética digital, a discriminação dos algoritmos, afinal ele ainda está aprendendo, mas se ele está aprendendo, é preciso saber que quem o treinou, quem o programou, que quem o desenvolveu, pode ter feito isso com alguns preconceitos, com algumas discriminações, que nós chamamos de viés. Eu costumo brincar, eu, um morador do estado de São Paulo, com muito orgulho, corintiano. Eu posso então, por exemplo, fazer uma programação em que palmeirenses, por exemplo, não são contratados, porque eu não gosto de palmeirenses. Até aí é uma brincadeira. Mas e se essa discriminação é feita em relação a uma faixa etária? Em relação a uma escolha religiosa, a crença de uma determinada pessoa e tantas outras opções de discriminação? Tudo isso hoje é objeto de discussão. Como prevenir, evitar e, claro, como responsabilizar. E a quem responsabilizar por essa discriminação? Já existem alguns projetos de lei no Brasil, já existem algumas diretrizes da OCDE na Europa, já existem alguns princípios americanos. No início de 2020, o Papa Francisco, com muita sabedoria, demonstrou as duas frentes da inteligência artificial. Ele foi muito claro, muito enfático na afirmação dele, que a inteligência artificial apresenta riscos que precisam ser minimizados. Mas, ao mesmo tempo, o Papa Francisco disse que é um presente de Deus. A capacidade hoje humana de prover com mais essa tecnologia que tanto pode nos ajudar. Pode ajudar na cura de doenças, pode ajudar na prevenção de desastres. Bom lembrar, né, nesse momento que nós vivemos, foi uma plataforma de inteligência artificial que previu a ocorrência de uma pandemia. Final de 2019, a empresa chama-se Blue Dot, ela fica no Canadá, ela coleta dados de diversas fontes, de diversos países, e foi ela que primeiro avisou a OMS, Organização Mundial da Saúde, que nós estaríamos diante então de uma pandemia. E mais do que isso, fazendo a predição, essa empresa, com base nos voos que sairiam da China, estimou então que nós estaríamos diante de um problema muito sério. Isso antes de tudo acontecer, dezembro de 2019. Mas também existem autores, especialmente nos Estados Unidos, considerando um novo mal do século, a discriminação algorítmica. Uma autora americana chama o algoritmo de armas de destruição matemática. Outras falam que essa automação está automatizando a desigualdade. Falando, por exemplo, do que já foi verificado no próprio Estados Unidos, comunidades carentes, determinadas etnias sendo prejudicadas. Ou seja, o modelo matemático ou o banco de dados enviesado, mal selecionado, ou o modelo matemático mal desenhado, mal produzido, prejudicando pessoas.
impossibilitando pessoas de terem as mesmas situações, o que deve ser evitado. Então a inteligência artificial traz consigo esse potencial maravilhoso de salvar vidas, mas riscos sérios que somente serão combatidos com um diálogo. Eu tenho tido a oportunidade de ministrar algumas aulas sobre o tema da governança algorítmica. E eu dou como um dos exemplos, um dos temas mais polêmicos hoje, quando nós falamos de inteligência artificial e que tem os impactos jurídicos, é quando nós falamos do reconhecimento facial. Então, uma câmera filmando. Eu tenho 2 filhos, 2 crianças nas escolas. Essa câmera com reconhecimento facial, ela tem muitas utilidades. Ela vai dizer se meu filho está presente ou ausente. Ela vai me dizer o comportamento dele. Se ele se comportou bem, se ele se comportou mal. Só que ela também vai analisar as emoções dos meus filhos na escola. Feliz, triste, chateado, depressivo, preocupado. E sempre nas aulas, e você procure o meu contato, R. Freitas Silveira, no LinkedIn, no Instagram, me mande mensagens, eu tenho algumas postagens sobre o tema do reconhecimento facial. E eu sempre pergunto para os alunos, qual seria a sua opinião? Você gostaria que os seus filhos fossem monitorados literalmente na sala de aula? E em muitas oportunidades a turma ela fica dividida. Muitos são favoráveis, porque a inteligência artificial ela aumenta a produtividade da aula, porque a professora não precisa fazer uma lista de chamada, por exemplo, mas muitos são contrários, com o argumento de que a inteligência artificial ela vai diminuir ou impossibilitar a liberdade de expressão de um aluno, né? Toda aquela sensação que nós temos de poder falar, de poder perguntar para o professor. E aqueles que voltam a defender, já existem estudos e exemplos que a inteligência artificial tem a capacidade de identificar um aluno depressivo. Ou seja, imagine ter a possibilidade de evitar um possível suicídio. Um benefício que chama a nossa atenção. Hoje já existem escolas, inclusive com menores de idade, inclusive faculdades que utilizam reconhecimento facial. Na Suécia, uma escola utilizou o reconhecimento facial, obteve o consentimento dos pais para isso, mas mesmo assim, essa escola foi autuada pela Autoridade Nacional Local de Proteção de Dados em 20 mil euros. Então a nossa conversa basicamente ela não é sobre proteção de dados, mas é preciso que vocês saibam, né? Já existe uma legislação avançada que em breve entrará em vigor no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela guarda uma conexão muito grande com a inteligência artificial. Porque como nós vimos, a inteligência artificial depende dos dados, né? E uma outra conexão, aproveitando, né, esse gancho da Lei Geral de Proteção de Dados com o tema da inteligência artificial, é a questão das decisões automatizadas, né? Dessa predição que é feita. Os bancos utilizam. Os bancos, eles querem conceder créditos quando o risco for menor. As seguradoras, elas querem pagar uma indenização quando de fato for um evento lícito que ocorreu. Para ganhar escala, para ganhar agilidade, para diminuir os seus custos e aumentar a sua precisão, bancos e seguradoras preferem decisões automatizadas, elas são mais rápidas. Então, quando eu e você nós passamos o cartão de crédito, por exemplo, em um determinado estabelecimento, tem lá um algoritmo que vai dizer se essa operação é uma operação que eu costumo fazer ou não, e aí bloquear, por exemplo, o cartão. E assim com tantas outras operações. Essas são decisões automatizadas.
A Lei Geral de Proteção de Dados traz no artigo 20 novos direitos. O direito à revisão dessas decisões, ou seja, para que o processo seja feito novamente, e o direito à explicação. Então nós, como advogados, a partir de agora, com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, nós teremos esse desafio, né, de entender essa sistemática, entender os novos direitos previstos na LGPD relacionados à inteligência artificial. Veja que a conexão entre esses temas ela é iminente, cada vez mais estará presente no nosso dia a dia. Por fim, antes de encerrar esse vídeo, eu quero comentar de um caso prático. Hoje eu sou sócio da LBCA, da Libroc e Camargo Advogados, e sou responsável pelos projetos de inteligência artificial do nosso escritório. Nós chamamos a nossa frente de inteligência artificial de Diana. É um nome que foi escolhido pelos sócios, que representa a força da mulher, a inteligência da mulher, a capacidade da mulher. Desde 2009 nós temos mais do que estudado esse assunto, trabalhado com ele, disponibilizado para os clientes. Então hoje nós somos capazes, por exemplo, de fazer uma análise preditiva. Com base em quê? Mais do que a jurimetria, com base nas decisões semelhantes daquele determinado juiz, nós conseguimos mostrar para os nossos clientes uma linha de pensamento, uma forma, uma tendência de decisão. Fazemos isso com base nos dados. Isso já é uma realidade. Fizemos um projeto muito interessante, onde nós utilizamos a Diana para ler, em 15 dias, 20 mil atas de audiências trabalhistas para reconhecer quem foram os prepostos e as testemunhas de cada caso, para encontrar naqueles depoimentos possíveis inconsistências que pudessem ser utilizadas, seja num recurso ou numa nova audiência. Tudo isso hoje já é uma realidade, né? É importante, nesse momento, dizer que a inteligência artificial ela tem um potencial muito grande para nós advogados. Quando nós apresentamos a Diana no escritório, eu conversei com todos os nossos sócios e expliquei para eles que a tecnologia, e essa mensagem final que eu quero deixar com você, é nossa aliada. A tecnologia precisa de advogados como eu e você para ser treinada, para que ela possa fazer parte do nosso dia a dia. Não existe isso de a tecnologia vai substituir o advogado. Por óbvio que atividades repetitivas, rotineiras, que não envolvem a nossa inteligência, elas podem, na verdade, elas devem ser feitas de uma forma mais rápida. Um exemplo, o simples protocolo de uma petição num sistema de um site dos tribunais de justiça. É uma atividade de um advogado? Não, eu faço a peça, anexo no sistema do escritório e automaticamente essa peça é protocolada. Para que você, nós possamos utilizar o nosso tempo, utilizar o nosso conhecimento jurídico, aonde? Na definição da estratégia, no contato com o cliente, na elaboração da petição. Hoje nós decidimos, nós não temos a automação das petições para que o advogado possa ler e encontrar ali os melhores argumentos. Então hoje nós precisamos correr, porque nós sabemos que essa tecnologia caminha muito rapidamente. E nós precisamos trabalhar lado a lado com a inteligência artificial. É um desafio. E se você começar a estudar esse assunto, eu me coloco à sua disposição, você vai ter a mesma sensação que eu. Quanto mais a gente estuda, maiores são os desafios. Eu, em 30 minutos, busquei apresentar para você um panorama, um cenário. Existe muita coisa para ser dita,
lida e pesquisada. Monitoramento, policiamento preventivo, preditivo na área criminal. Então são muitos assuntos. Eu adoro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Renovo mais uma vez os meus agradecimentos. Faço votos que você e toda a sua família esteja com saúde nesse momento. E aproveite então, eu fico à sua disposição e mais uma vez agradeço e parabenizo o AB São Paulo por mais essa iniciativa. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.